boa noite. Estamos um pouquinho, uns 3, 4 minutos antecipados, para nós já irmos nos preparando, né? Aqui na nossa casa. Aqui de São Bernardo do Campo. Já estou olhando aqui, a Luzia, boa noite, Silvani, tudo bem, Silvani? Carla, Douto, são as primeiras a se conectarem conosco, e outros mais que aí, né, chegarão, abençoando, né, mais esta noite fria, cada um de nós, em nossas casas, em nossos aconchegos gostosos. Carol, Roberto, Cristine, Sueli, sejam todos bem-vindos, e mais aqueles que ainda vão chegando aí. A gente está começando um pouquinho só cedo para a gente passar alguns recados. Hoje, dia 25 de maio de 2020, estamos aqui, né, na nossa casa em São Bernardo do Campo, no bairro do Jordanópolis, Recomeço, dando início a mais uma live, né, passando a nossa palestra de hoje, que é a aplicação da riqueza, que será hoje ministrada pela Viviane, que já está ali se preparando, já está se conectando com a espiritualidade, para que todos nós que estamos envolvidos possamos receber com muito carinho a palestra de hoje, e com certeza será de muita importância para todos nós. E que essa live possa chegar até cada cantinho, cada casa, cada lugar que estejamos chegando, né? E chegue de uma forma gostosa, de uma forma agradável, e que as vibrações que estamos colhendo neste ambiente sejam transmitidas, sejam enviadas com muito carinho, né, para todos vocês, para todos nós, para que possamos recebê-las, acolhê-las e nos sentirmos melhores a cada instante, no acolhimento. Eu queria dar um recado. A gente, todos sabem, nossa casa está fechada, né, por determinação aí da lei, mas a gente precisa buscar recursos para manter a nossa casa, né? E nós resolvemos fazer um caldo. É um famoso caldo que a gente faz todos os anos, né? Lá em maio, junho, a gente faz a noite do caldo. Como não vamos poder fazer esta noite, nós vamos fazer através, né? Vamos fazer os caldos aqui na casa, e nós estaremos aqui distribuindo, né? Vendendo esses caldos no dia 30/5, próximo sábado. Estaremos aqui das 17 horas até as 18h30. E vai ser tipo delivery, né? As pessoas, nós não temos como levar para as pessoas, então nós pedimos para que venham até aqui, compre conosco, né? Para nos ajudar. O caldo terá o custo, né? O preço de R$10, meio litro, e que esse valor, né? Como já dito, em benefício aqui do nosso sustento na casa, né, para manter as despesas que não pararam. E nós pedimos, se possível, que os pedidos, né, se alguém tiver interessado, fazer o pedido que não esteja tão ligado aqui à nossa casa, que esteja próximo, que possa fazê-lo até amanhã, né, até amanhã, terça-feira, né, para que a gente possa ter aí, pelo menos informar, olha, a gente já está fazendo um número de caldos, já chegamos a quase 100 caldos, é isso? Mais ou menos, né? Tá.
E a gente está fazendo esse cálculo antes para que a gente possa comprar, né, os produtos para fazer os caldos. Serão 3 sabores: mandioca, feijão e abóbora, com e sem carne, tá certo? Então, aqueles que puderem nos ajudar, fazer aí o pedido, é só chegar na nossa página no Facebook, que nós temos ali alguns números, alguns telefones, e fazer a encomenda que a gente já deixa prontinho aqui, tá certo? Então, para aqueles que puderem nos ajudar, a gente agradece imensamente, né? E que esse caldo, né, seja, pela tradição, é muito gostoso, é delicioso. Então, que todos possam saboreá-lo, que ele vai, com certeza, né, para todas aquelas casas, para todos aqueles destinatários, com muito amor e com muito carinho, com bastante vibração positiva, né? Porque quando a gente faz, qualquer que seja o alimento que nós façamos, a gente tem que estar sempre fazendo com muito amor e com muito carinho, para que ele possa ser ingerido, né? O alimento é uma energia que o nosso organismo precisa. E se nós, né, no momento que estamos fazendo o alimento, colocarmos naquele momento uma energia boa, né? Ele, com certeza, ele fará muito bem àquele que estará comendo. Então, que a gente tenha esse hábito de fazer, né, até com uma oração, com carinho, levando, né, já querendo transmitir uma energia para quem precisa, né, não importa. Então, só repetindo, estamos aqui em São Bernardo do Campo, nossa casa chama-se Recomeço, estamos no Jordanópolis, agora, né, somente com as lives, mas a nossa casa com certeza estará aberta, né, para todos aqueles que aqui se achegarem. Somos kardecistas, temos o nosso trabalho, né, da curas, trabalhos e também com a parte espiritual, de ajuda espiritual, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas. E às terças-feiras a gente tem o nosso famoso curso, né, da doutrina, que está aí, agora nós estamos fazendo, também cada um na sua casa, através, né, das videoconferências, que é o que nós estamos hoje também dando continuidade aos estudos da doutrina, tá certo? Então, eu já estou quase estourando meus 5 minutos aqui, para que a gente possa, então, se preparar, lembrando da aguinha, daquela garrafinha de água no finalzinho do nosso trabalho de hoje, quando a gente for fazer os passos coletivos, que já possa estar ali disponível, né? Já deixa do seu lado a garrafinha de água, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui também na nossa casa, lá cada um aí onde vocês estejam, que a gente possa então fazer um acolhimento, se quiser dar uma escurecida no ambiente, apagando algumas luzes, fazendo, né, fechando os olhos, um agradecimento bem gostoso com o nosso Pai, com Jesus, pela oportunidade de nós estarmos juntos nesta corrente, de estarmos juntos neste momento, em prol de nós, principalmente, e daqueles que nós colocarmos em nossos corações, que as nossas vibrações possam chegar em cada um que nós em mente colocarmos. Então, eu aproveito a oportunidade para nos colocarmos de joelhos perante a Jesus e a Ele dirigir a oração que nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E aproveitando este momento de paz que nos encontramos,
unidos em pensamentos numa corrente de amor, fazer aquelas vibrações amorosas aos hospitais, às UTIs, onde sabemos hoje, né, onde esses recintos estão sendo muito disputados, infelizmente, pelo momento que nos encontramos, e que esta nossa vibração possa acalentar tanto os profissionais que lá se encontram, os médicos, enfermeiros, como também aqueles que lá se encontram em busca, né, da cura. Vibrarmos pelas creches, pelos asilos, que todos precisam, né, nesse momento deste aconchego espiritual. Vibrarmos pelos andarilhos, por aqueles que sequer têm um lugar para morar. Vibremos para que todos possam ter o alimento necessário de mais desta oportunidade. Vibrarmos também pelos nossos dirigentes, para que possam, de uma forma inteligente, nos conduzir para que possamos juntos sairmos da situação atual, iluminarmos o nosso planeta que tanto está necessitado e vibrarmos por nós em nossas casas uma luz azul muito gostosa, percorrendo a sala, os quartos, o quintal, todos os pontos da nossa casa, vibrando ali uma energia gostosa, positiva, limpando todos os miasmos que lá se encontram, deixando, né, um ambiente purificado de luz e de paz, para que possamos ter mais esta semana com muita harmonia. Que assim seja. E vamos lá então para a nossa palestra. Convido a Viviane para nos passar a mensagem de Jesus esta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Temos hoje ouvintes de Porto Alegre, Três Rios. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Desejo que todos estejam bem, com saúde e aquecidos nessa noite fria. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, para estudar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O tema do Evangelho hoje é o emprego da riqueza. Mas antes que a gente comece, eu gostaria de convidar vocês a fazer o estudo dessa parte do Evangelho pensando em vocês mesmos. A gente tem uma mania, né, de quando a gente está ouvindo uma palestra, de a gente falar assim: nossa, seria tão bom que o fulano estivesse ouvindo, ou nossa, se o ciclano ouvisse isso. Ainda mais num tema como o de hoje, que é o emprego da riqueza, né? O nosso primeiro pensamento é: esse ensinamento aí eu posso pular porque eu não sou rico, né? Só que não. Se estamos todos aqui reunidos hoje, é porque estamos prontos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus relacionado ao dinheiro. Esse capítulo, né, essa parte do emprego da fortuna, ele faz parte do capítulo 16 do Evangelho, que é assim, ó. O título desse capítulo 16 é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele quer dizer dinheiro, ou riqueza, ou fortuna. Para que fique mais fácil para a gente, né? A gente vai pensar no dinheiro, né? De forma que a gente consiga colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Então, assim, quando Jesus disse: não se pode servir a Deus e a Mamon, ele quis dizer: não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro ou à riqueza. Quando Jesus disse isso, né, muitas pessoas podem falar
Opa, caiu um negocinho aqui. Quando Jesus disse isso, a gente pode pensar assim que ele está amaldiçoando o dinheiro, que ele acha que isso não é uma coisa boa. Mas isso não é verdade, né? Então Kardec nos esclarece que a riqueza, se a riqueza não fosse para servir o bem também, Deus não teria colocado ela no nosso planeta. Então a riqueza, ela não é nem boa nem ruim, né? Na verdade, tudo depende do que o homem faz com ela, né? Do que uso nós fazemos do nosso dinheiro e da nossa riqueza. Quando a gente fala em servir, o que quer dizer servir? Servir é ser subordinado a... Peraí que eu tenho mais algumas aqui. É ser obediente a alguma coisa e ser submisso a alguma coisa. Então, quando a gente diz que a gente serve a Jesus, a Deus, é isso que a gente faz quando a gente é cristão. Mas a gente pode dizer que a gente serve a riqueza, que a gente serve ao dinheiro? A gente pode falar assim, o dinheiro que me serve, ou sou eu que sirvo a ele? Né? Eu sou escravo do dinheiro? Qual que é a relação que nós temos com o dinheiro hoje? Né? E eu te faço essa provocação. Qual que é a relação que você tem com o dinheiro? É muito simples quando a gente acha que Jesus está falando apenas para os milionários, para as pessoas que têm grandes riquezas, mas não, né? Ele está falando com a gente mesmo, né? Quando a gente lê a literatura espírita de uma forma geral, no próprio Evangelho, a gente percebe que a riqueza, ela é uma grande prova, talvez uma prova maior que a pobreza, né? Porque a pessoa, quando vem com o dinheiro, quando encarna com essa missão da riqueza, facilmente ela pode se perder, né? Com suas vaidades, com as coisas que o dinheiro traz, as coisas materiais que o dinheiro traz, né? Mas para a gente, e é disso que fala o texto, né? A riqueza, ela pode trazer também muita, muita felicidade. E ela está aqui para que a gente possa aliviar a situação do nosso próximo, né? Só que a gente nunca pode se esquecer e se perder, né? A gente nunca pode esquecer quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem? Eu sou dono do dinheiro ou o dinheiro é meu dono? Quem manda em quem, né? Então, nesse capítulo tem uma mensagem de um espírito chamado Severus, eu não sei se fala assim, e ele diz assim, que quando a gente desencarnar, Deus vai perguntar assim para a gente: o que fizeste dos bens que te confiei? Eles serviram só à tua satisfação pessoal, ou você usou ele para ajudar seu próximo? E olha só, notem, né, que a frase vou ler de novo para vocês. O que fizeste dos bens que te confiei? E Jesus, ele não especifica o que é bem e nem qualifica, né? Ele não especifica e não quantifica. Ele não fala assim para você: o que fizeste dos milhões que eu te confiei quando você estava encarnado? Né? Ele também não explica o que é esse bem. E é isso que nos traz a reflexão de hoje, né? O que são esses bens que Deus confiou para a gente? Se a gente for pensar nos bens materiais, né, a gente pode imaginar que quando a gente chega lá no plano espiritual, vão perguntar assim para a gente, né? Como você lidou com o dinheiro que te confiei? Você multiplicou seus talentos, como diz a parábola dos talentos? Você multiplicou seu dinheiro para ajudar seu próximo? Usou seu dinheiro para alimentar os famintos? Deu emprego aos pais e mães de família? Investiu na educação dos menos favorecidos? Você ajudou de alguma forma, nem que mínima, o progresso do planeta Terra? Agora, vamos imaginar que esses bens não são bens materiais, que são outras riquezas e outros bens que nós temos, como, por exemplo, o nosso corpo perfeito, né? E que a gente chegue lá e perguntem assim para a gente:
O que você fez com o corpo perfeito que eu lhe te confiei? Você se dedicou ao trabalho do bem, ou você se entregou à preguiça? O que você fez com a inteligência que eu te dei? Você estudou? Você se aprimorou moralmente? Você ensinou qualquer coisa que seja para alguém? Né? Você educou seus filhos? Tem riqueza maior do que nossos filhos, né? Você educou seus filhos que eu te confiei? E é isso, né? E essas reflexões, elas são muito profundas, porque aqui na Terra, a gente sabe que a gente não possui nada, né? Apesar de a gente achar que possui, né? A todo tempo a gente fala, né? Meu filho, minha mãe, meu pai, meu carro, minha casa. Mas, na verdade, nada disso realmente é nosso. Tudo nos foi emprestado por Deus para que a gente vivesse essa existência aqui nessa terra, né? E a gente, eu lendo, né, estudando essa palestra, né, essa foi a parte mais difícil para mim, né? Porque eu sou ariana, né, ciumenta, possessiva. Fala assim, né, meu filho, não, seu filho não é seu, sua mãe, não, sua mãe não é sua, né? Então eu falo que eu vou ter que aprender muito ainda, né? Porque realmente nada disso é nosso, né? Nos foi emprestado mesmo. E quando a gente desencarna, o que a gente leva? A gente não leva nada disso, né? A gente leva apenas o que a gente construiu moralmente, né? Os nossos aprendizados, a nossa evolução moral mesmo. E tudo aquilo que a gente ajudou, que a gente contribuiu para a felicidade do nosso próximo. E aí esse espírito, né, esse espírito amigo que fala nesse capítulo, ele faz uma questão assim, né? E como que eu emprego bem a minha riqueza, né? Como que eu faço um bom uso dessa riqueza? E a resposta é numa frase que a gente conhece muito bem, mas que pratica talvez muito pouco. A frase é: amai-vos uns aos outros. Simples assim. Então, como que eu emprego melhor as minhas riquezas? Amando os meus irmãos, né? Resumidamente, é mais uma vez praticando a caridade, né? A caridade é sim a nossa salvação. E ele dá pra gente algumas dicas, eu vou dizer, de como praticar essa caridade, né? São 4 pontos. Então eu tenho uma cola aqui, né? Então a primeira é assim, ó. Não pode ser uma caridade fria e egoísta. Tem que ser uma caridade cheia de amor, que procura nosso irmão infeliz e que o reergue sem humilhar. Segundo, ele diz: dá o seu supérfluo do que está te sobrando, mas dá também aquilo que você precisa, porque o que você precisa ainda é supérfluo. Olha isso. Aí a gente para pensar, né? E ver quantas necessidades nós criamos dentro da nossa vida, da nossa casa, as coisas que a gente compra no supermercado, coisas que inventaram, que a gente nem sabia que precisava, né? Um sabonete assim, um shampoo assado, um produto de limpeza para isso, outro produto de limpeza para aquilo. Muitas vezes são necessidades que nós não temos, né? Mas que nós criamos. Então aqui o conselho desse amigo é: dê o seu supérfluo, mas dê também aquilo que você precisa, porque ainda o que você precisa ainda é supérfluo, né? Quando a gente compara com uma família ou uma pessoa que muitas vezes não tem o que pôr na mesa para comer, com certeza a gente tem muito supérfluo dentro da nossa casa. Ainda nessa quarentena a gente está tendo uma oportunidade de refletir um pouco sobre os nossos hábitos, né, de consumo, né? Quantos vestidos, roupas lindas, sapatos, joias, perfumes, relógios, tudo enfiado dentro do guarda-roupa, né? Porque nesse momento o nosso foco, né, tá na nossa saúde, na preservação das nossas vidas, e tudo isso, né, passa a não ter importância. E que a gente possa também aproveitar isso nesse momento
e mudar alguns hábitos nossos mesmo, depois que tudo isso passar e que a gente voltar aí talvez não a normalidade total, mas a parte dela, que a gente reflita sobre esses hábitos, né? A terceira dica é: dá, né? Doe com sabedoria. Alivia primeiro o sofrimento do seu irmão e depois investiga. É muito comum a gente não querer ser enganado, né? Com medo de ser enganado. O que a gente faz? A gente faz um interrogatório antes de fazer uma doação, né? A gente quer saber tudo, nos mínimos detalhes, para saber que a gente não está sendo enganado. E pior, às vezes, o nosso irmão ali necessitado, com medo de não receber aquela ajuda, às vezes ele também mente, inventa uma história ainda mais triste do que a dele própria, que talvez nos convencesse, né? Para garantir aquilo que ele está pedindo, né? Então, o conselho é: primeiro você dá, né? Depois você investiga. Tem até uma passagem na biografia do Chico Xavier, que falou que chegou um dia de tarefa, lá no centro espírita, e vieram os tarefeiros, tudo lá nervoso, né? Falando assim para ele, que já faziam algumas semanas que eles tinham percebido que tinha uma senhora que toda semana ela ia lá na fila da sopa e pegava uma cesta básica. Só que essa senhora era uma senhora rica da sociedade, ela conhecida na sociedade de Uberaba. E o pessoal estava revoltado, né? E eles foram lá querendo que o Chico fosse lá falar com ela, que tomasse alguma providência, né? Aí Chico, né, na sua simplicidade, né, ele contornou a insatisfação lá dos tarefeiros dizendo assim: meus filhos, que humildade dessa senhora. Ela enfrenta uma fila com sol ou chuva e pacientemente aguarda a sua vez para pegar mantimentos. Então, assim, qual foi o recado? A gente faz, a gente dá. Agora, a pessoa que recebe, é responsabilidade dela, né? É um assunto que ela vai ter que resolver depois, né? Então, que a gente faça de coração sempre, sempre de coração, até para que essa doação não humilhe, né? Que o primeiro conselho é esse, né? Que a gente dê de coração com amor, para que não seja aquela doação que humilha, né, a pessoa. E a última recomendação que ele faz sobre a caridade é assim: certifique-se que um trabalho, um conselho ou um abraço não é mais eficaz que sua esmola. Nem sempre o dinheiro é a melhor solução, né? Quantas vezes a pessoa, ela quer, às vezes até no farol, quando a gente passa, né? Às vezes a pessoa quer trocar uma palavra, quer que alguém olhe no olho dela, que pergunte se ela está bem, né? Ela quer às vezes um conselho, mas para a gente, que é o que ele diz aqui, é a caridade egoísta e fria, a gente simplesmente levanta a mão e dá algumas moedas, porque para a gente é mais fácil. Nessa quarentena, eu já falei isso aqui, né? Eu estou sofrendo pela falta de abraços, né? E um dia eu me vi pensando nesses moradores de rua, que muitas vezes passam uma vida sem receber um abraço. E eu reclamando, né, que eu estou aqui sem abraçar algumas pessoas há uns dias. Então, imagina o sofrimento dessas pessoas, né? E o quão a gente está... a gente não tem muito essa disposição, né, de abraçar, de conversar, de olhar no olho. Que a gente reflita sobre isso. Porque às vezes isso é muito mais importante do que um trocado que a gente dá para alguém. Bem, esse espírito, ele acaba, esse item 11, nos lembrando que a verdadeira riqueza é a da inteligência e que ela deve espalhar os tesouros da instrução. Olha isso. Então, o que realmente a gente vai levar daqui, né, o que cada um de nós vai levar desse planeta Terra, é a nossa inteligência. Então, que a gente aproveite essa encarnação para desenvolver a nossa inteligência e mais, que a gente use
para instruir, para educar o nosso próximo, para ajudá-los. Nesse capítulo, a gente também é convidado a refletir sobre a nossa... Peraí que eu me perdi. A nossa preocupação, né, com os bens materiais. A gente está muito mais focado com o que a gente tem do que com o que a gente é. Enquanto a gente deveria estar preocupado com o nosso aprimoramento moral, a gente está preocupado com o dinheiro na nossa conta bancária, com os bens que a gente tem, né? E a gente, aposto que todos nós conhecemos pelo menos, uma pessoa que tem uma carga horária de trabalho alucinante, muitas vezes para aumentar um patrimônio que já é grande, né? E essa pessoa, talvez a gente faça isso em alguma etapa da nossa vida também, talvez eu já tenha feito, não sei. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente está aqui na Terra para se desenvolver como espírito, né? O trabalho, sim, é uma forma de a gente aprender e se desenvolver, mas a gente não pode deixar de lado as nossas outras obrigações. Muitas vezes deixamos de ver os nossos filhos crescerem porque passamos uma vida trabalhando aí em jornada dupla. Que a gente saiba sempre dosar isso, né? Até que ponto, né? O que é essencial para mim? Financeiramente, a gente sempre precisa, a gente pensa, eu quero manter, eu quero ter, eu quero dar para meus filhos, eu quero garantir um futuro para eles. Mas e a presença da gente, né, com os nossos filhos? O educar, o estar junto. A gente tem que saber balancear isso, porque tem coisas que realmente não tem preço, né? Aí já um outro amigo espiritual, ele nos diz que a gente nunca pode esquecer do nosso desenvolvimento como espírito, né? Por quê? Como diz meu pai, que deve estar me ouvindo, caixão não tem gaveta, né? Então, assim, a gente não leva nada dessa vida, né? Não adianta a gente juntar, amontoar nossos tesouros, porque o verdadeiro tesouro a gente não leva no nosso caixão, a gente leva com a gente, como diz esse amigo, que é a nossa inteligência. Para os milionários, né, ele fala também, né, que ele chama de afortunados. Ele dá um conselho. Ele diz assim, que a beneficência é um bom caminho, é um bom emprego, um bom uso que eles podem fazer da sua fortuna. Mas que o mais importante, porque assim, né, a beneficência você consegue reduzir a miséria, você consegue aplacar a fome, proteger do frio, mas assim, que o mais importante é que eles trabalhem para evitar a miséria. E a miséria é evitada como? Dando trabalho mesmo, né? Dando a oportunidade do trabalho. Não tem coisa mais dignificante para uma pessoa do que ela poder olhar para o prato de comida e dizer, esse prato de comida eu coloquei na mesa com o suor do meu trabalho. E o trabalho é uma oportunidade de educar também aquele espírito, de desenvolver sua inteligência. Então, assim, que a gente, né, não somos milionários, mas também podemos contribuir. Eu acho que o grande recado dessa passagem do Evangelho é essa. Todos nós podemos, de alguma forma, contribuir com o próximo, praticar a caridade com o próximo. Mas a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento ao nosso orgulho, às nossas vaidades e ao que realmente importa nessa vida. Ele acaba dizendo assim, dai esmola enquanto isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe, porque muitas vezes a esmola, ela humilha e ela degrada. Então, que a gente tenha olhos para ver, que a gente tenha sensibilidade de entender, toda vez que o próximo se achegue perto da gente,
e que a gente saiba exatamente como ajudá-lo, né? Que a gente esteja aberto a isso e se coloque à disposição mesmo, porque muitas vezes a gente se fecha, muitas vezes por medo, né? Mas que a gente esteja aberto. E para encerrar, eu deixo essa mensagem para vocês, é um trechinho de uma música do Barão Vermelho que chama Amor para Recomeçar. Então ele diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que todos nós se lembrem que não há dinheiro que compre as verdadeiras riquezas da nossa vida. Agradeço muito todos que estão aqui, agradeço a oportunidade e um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Gostaria de dar um abraço, né, na Vivi, pela belíssima palestra que também nos deu essa noite. Uma palestra onde a gente percebe que ela pesquisou, né, foi a fundo, para nos trazer esta belíssima mensagem. Mas, assim, o som, né, a gente costuma dizer, né, eu ouço muito as pessoas dizer, não, na parte de riqueza, né, que todo mundo remete à riqueza só pelos bens financeiros, mas mesmo bem financeiro, nós no meio espírita, no meio kardecista, falamos, pô, mas é proibido ser rico? Não, de forma alguma. Jamais a riqueza, né, por exemplo, um empresário, e eu tenho certeza que muitos aqui estão nos ouvindo, o empresário tem uma responsabilidade muito grande. E eu costumo dizer aqui nas salas de aula e nas nossas palestras aqui da casa, eu costumo dar um exemplo de um grande empresário que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, junto deles, que era da família Hermínio de Moraes, Antônio Hermínio, né, de Moraes, e onde ele não tinha vaidade nenhuma, mas se preocupava demais com a família, né? Com o salário, que você bem disse, não é esmola o salário. Quantas pessoas dependiam daquela empresa, e hoje, principalmente, é um grande grupo que emprega milhões e milhões de pessoas. Então, ele é rico? É, mas ele não é egoísta. Assim como eu trabalhei numa outra empresa antes, que vendeu para o Grupo Votorantim, vendeu a empresa e pegou dinheiro e foi embora para os Estados Unidos, para ficar no bem bom. Aí está a grande diferença da riqueza, de que forma aplicar essa riqueza. Eu queria apenas deixando um pouquinho de lado a palestra de hoje, e eu percebi que tinham algumas pessoas, né, comentando da dor que as pessoas sentem após a morte, né? Eu vou sair um pouquinho só fora do tema da palestra, mas eu me sinto um pouco na obrigação de falar um pouquinho sobre essa questão à luz da nossa doutrina, onde nós aprendemos a estudar, né, com aqueles que se vão, o que acontece após a morte. E da mesma forma, como nós, kardecistas, entendemos as perdas que nós temos, né, no nosso decorrer do período que estamos aqui na Terra. E eu vou tentar ser bem breve, porque é difícil de você explicar todo esse processo. Mas nós estamos neste planeta numa passagem, várias passagens, porque a nossa vida não é a vida material, é a vida espiritual. Então nós juntamos pessoas que convivem conosco num período e obviamente elas chegam e vão. Para isso nós temos que entender e compreender, e a dor é menor quando nós entendemos que chegamos no planeta, vivenciamos um período e retornamos para a vida espiritual. Então é o contrário, nós nos afastamos dos nossos entes queridos quando a gente reencarna.
Porque aqui é um momento só que nós estamos passando. E é aquele período onde nós nos encontramos que cada um de nós tem, vamos dizer assim, tem a sua bateria, o tempo de carga da bateria. Mas tenhamos certeza que nós vamos nos reencontrar novamente. Tem muito mais explicações para dar, né? E quando nós nos sentirmos, né, com saudades daqueles entes, quem de nós já não teve um ente querido que já está lá no mundo espiritual? Eu particularmente tenho meus pais que já se foram, e às vezes a gente sente aquelas saudades, mas nós temos que, quando essas saudades bater, nós temos que fazer uma energia contrária, de luz, de vibração positiva para eles, para que eles possam, né, aonde eles estejam, receber esta vibração oriunda da Terra, porque nós estamos muito mais próximos deles do que as necessidades espirituais lá. Então, tudo que emana de nós, entes que estamos na Terra, para os nossos entes que estão já desencarnados, é uma vibração muito forte. Então nós temos que nos vigiarmos e aprendermos que nós temos que mandar energia, luz, nós temos que, como se fosse dar um presente para uma pessoa que já desencarnou, um buquê de rosas, um buquê de flores, para que ele possa receber a sua prece, né, de forma boa, porque a gente nunca sabe, né? Temos parentes que desencarnam já tem 3, 5 anos, depende de cada um do discernimento espiritual. E nós não podemos ficar sabendo, meu pai já está lá, minha mãe, enfim. Então, o que nós não precisamos saber como ele está. E nós temos que fazer o quê? Da nossa parte, orar, mandar boas vibrações para eles. Para quê? Para que eles possam, né, se recuperar o mais rápido possível. Porque se nós mantermos aquele sentimento, né, de perda, aquele sentimento de choro, nós estamos fazendo mal para aquele que foi, tá certo? Me perdoe, eu não posso mais, tem muita coisa que a gente gostaria de dizer a esse respeito, e a gente até se propõe, nós temos a nossa página no Facebook, aqueles que quiserem, né, dentro do tema da palestra, né, dentro daquilo que foi colocado hoje e outras palestras, quiserem fazer perguntas, nós, na medida do possível, vamos tentar respondê-las, porque o tempo é muito curto e a gente também sabe que todos têm os seus afazeres. Então, aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre a doutrina, dos comportamentos, pode escrever que a gente, na medida do possível, vai tentar responder a todos vocês, tá bom? Então, o nosso tempo já está se esgotando, e então nós vamos para o nosso momento, onde nós, né, fazemos o nosso passe coletivo. E sempre eu me sinto na responsabilidade de explicar um pouquinho, porque eu sei que nem todos aqueles que estão nos ouvindo são espíritas e muitas vezes querem o aconchego. O passe coletivo nada mais é do que energia, é aquela energia que nós doamos, a energia que nós transmitimos. E nós não somos nós que estamos fazendo isso, nós somos apenas instrumentos de Deus, instrumentos da espiritualidade, para que esta corrente, estas energias possam chegar a todos aqueles que estão nos ouvindo. E mesmo aqueles que não puderam estar presentes ao vivo junto conosco, na hora que for ouvir a palestra, daqui um dia ou dois, ou no decorrer da semana, ela terá o mesmo poder de emanar as boas energias, porque está impregnado, né? Tem uma concentração muito forte de energia nas palavras, no vídeo, e isso nos transforma e nos faz bem. Então, o passe coletivo é quando nós desejamos a todos aqueles que estão recebendo amor, cura, paz interior, né? Tudo aquilo que a gente esteja precisando nesse instante, que nós possamos colocar, né, de uma forma de humildes em receber aquilo que estamos buscando.
Então eu os convido nesse instante a se colocar numa posição bem confortável, pedindo aos meus colegas aqui da sala, que estão comigo aqui, que possamos nos unir em pensamentos e que esta corrente, junto com a equipe espiritual, que esta corrente de energia gostosa, de energia positiva, de energia curadora, benfazeja, que possa chegar até cada um de vocês nesse instante. Então vamos lá? Como eu disse, buscando uma forma bem cômoda na cadeira, no sofá, onde quer que estejamos, relaxando bem o corpo físico, descruzando os braços, as pernas, para que a gente possa estar receptivos, fazendo um colóquio amoroso com Jesus nesse instante de agradecimento pela oportunidade que ora nós transmitimos a todos vocês estas vibrações de luz, de aconchego, de paz, onde estas energias adentram aos nossos pontos, ao nosso coronário, aos nossos chakras principalmente, que eu estou falando, no coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no gástrico e demais chakras que cada um de nós possuímos. E como se fosse a mão de Jesus, a mão da espiritualidade, retirando aqueles miasmos, aquelas energias carregadas e colocando novinhas, outras no lugar daquelas que vocês estão recebendo nesse instante. Recebam com muito amor, recebam com muito carinho esta energia que aconchega, que traz a paz, que nos acalma, nos dá a esperança, nos dá o fortalecimento do amanhã, e que todos nós, unidos, sim, todos neste pensamento, nós vamos nos fortalecer em nossos pensamentos, nos fortalecer na coragem da fé, na coragem de que todos nós precisamos de sairmos triunfantes em nossas jornadas, seja ela qual for o tamanho do nosso caminho. Que Jesus possa nesse instante estar iluminando cada um de vocês, que todos possam receber esta corrente de amor, esta corrente de energia que é oriunda do nosso Pai maior. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado por todos vocês estarem aí presentes, nos ouvindo, nos dando força, nos incentivando, para que nós todos possamos, não desistamos desse trabalho que nós iniciamos. E que cada dia, cada semana, quando nós retornarmos aos nossos trabalhos rotineiros da semana, nós vamos, inclusive, colocar aí o ao vivo para aqueles que não puderem estar presentes, porque a gente está vendo, o quanto está alcançando a nossa palestra em lugares distantes, lá da Austrália, que o pessoal vem colocando, pessoais da Bolívia, do Chile, enfim, olha só que maravilha, mas que isso seja, que esse trabalho possa chegar a cada um de vocês, com muita humildade, com muito amor, que é aquilo que nós desejamos, que faça bem para todos vocês. E que, novamente, esses coraçõezinhos que vocês aí estão jogando na mídia, que possam estar aí colocando como... É o sentimento puro de todos nós, de nós nos posicionarmos, de nós realçarmos, a nossa gratidão por aquilo que nós estamos recebendo. Que esses coraçãozinhos, nos ilumine, nos proteja e nos acalente, para que nós, conseguimos chegar nos nossos destinos. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e muita paz. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Que assim seja. Um abraço caloroso para todos vocês. Com muito amor.